Fala pessoal, no vídeo de hoje vamos debater e levantar teorias a respeito da SWORD, o esquadrão secreto da marinha. Então sente-se na sua poltrona, pega aquele copo de Coca-Cola gelada e vem com a gente. A SWORD foi um grupo criado como esquadrão secreto que, no meu ver, tem o intuito de fazer piratas jogarem contra piratas. Esquadrão secreto, tão secreto que a própria marinha desconhece a existência. Esquadrão secreto criado para combater a ameaça pirata, só que de um jeito bem diferente do convencional. Possivelmente, esse grupo foi constituído pelo almirante Akainu, e a maior pista que temos a respeito disso, de que realmente foi ele o fundador, vem daquele episódio no Reverie, quando Big Mom e Kaido estavam para se encontrar. Todos ficaram excessivamente preocupados, temendo que desse encontro pudesse surgir a possibilidade dos Rocks ressurgirem. Parte desse temor acabou se concretizando capítulos à frente. O Balão de Ferro e o Rei das Feras estão juntos. Pelo menos temporariamente, e por mais temporária que seja essa união, podemos afirmar que os dois imperadores juntos têm a mesma força daquele grupo pirata que compunha os Rocks. Falo isso porque ambos os lados, Kaido e Big Mom, possuem tripulações muito bem definidas e poderosíssimas, tripulações cujas habilidades ocultam as poucas fraquezas dos imperadores. Mas o ponto que queremos chegar é no seguinte: quando o Kizaru se ofereceu para ir ao Wano, ele recebe uma palavra do Akainu. Em outras palavras, o almirante de frota disse basicamente o seguinte: Borsalino, não precisa ir não, tem uma força inédita em Wano, é melhor esperar. Então eu acredito que a força inédita que ele chegou a mencionar na base da marinha, essa força inédita é justamente a SWORD, um grupo secreto criado pelo próprio Akainu. Esse grupo é tão secreto que, como a gente viu no capítulo 956, nem mesmo o Helmelpos sabe da existência desse grupo. Tanto que quando Kobe recebe a ligação do Drake, ele vai para um lugar bem mais reservado, para conversar a sós com o Supernova. Dessa conversa, podemos constatar que essa SWORD não é tão nova quanto possa parecer. A SWORD não é um grupo que acabou de ser formado. Pelo que podemos perceber, existe há muito mais tempo, desde aquela época quando o Drake foi lá em Wano, especificamente para encontrar Kaido. Podemos ver que ele não foi lá por acaso, ele foi lá para tentar entrar no bando do Kaido, foi lá para se infiltrar no bando das feras, foi o único Supernova que procurou de fato o Kaido. Akainu formou esse grupo há muito tempo. Como sendo almirante, mesmo não sendo o almirante de frota na época, ele já tinha essa possibilidade de criar um esquadrão como a SWORD. Então é um grupo que somente o Akainu tem conhecimento, visto que ele parou o Borsalino quando este almirante procurava ir para Wano e desconhecia o fato de ter uma força inédita naquele país dos samurais. E nisso podemos pensar no seguinte: a priori, quando lemos sobre o surgimento da SWORD somada às outras notícias apresentadas no capítulo 956, como a abolição do sistema de Shichibukai e aquele fato misterioso relacionado ao Sabo, podemos pensar no seguinte: a SWORD foi feita como um esquadrão especial para combater os Chichibukai, porque há tempos falava-se em abolir o sistema de Shichibukai. Tinha almirantes que queriam dissolver esse grupo há muito tempo, então para substituir as forças dos Chichibukai, seria necessário criar algum outro grupo com força equivalente, talvez um esquadrão como a SWORD. Mas tapar a brecha deixada pelos Chichibukai não é a função da SWORD. Deve ser algo ainda mais profundo, porque quando ocorreu a abolição dos Chichibukai, nós vimos que o capitão da SWORD, o Drake, não sabia da ordem de ir caçar os Chichibukai, tanto que ele pergunta a atual localização do Kobe e o que ele está indo fazer. Kobe, assim como os outros vice-almirantes, está seguindo ordens imediatas, ordens comuns, ordens para prender os Chichibukai, porque agora eles não são mais um grupo oficial e, portanto, não têm as regalias e a carta branca para fazerem o que quiserem como antes tinham. É bom lembrar que o Kobe é apenas um membro do esquadrão da SWORD. Antes disso, e principalmente, ele é oficialmente um contra-almirante. Então qual é a verdadeira função desse grupo secreto? Qual a função da SWORD? Bom, o símbolo da espada remete muito à questão do juízo e implacabilidade. A SWORD seria como um grupo formado para lançar piratas contra piratas. Vimos em Marineford que, para começar a destruir os piratas do Barba Branca, sem contar o mortal ataque dos meteoros, a primeira ação do almirante Akainu foi tentar destruir o bando do Barba Branca de dentro para fora. O almirante fez o Squad pensar que o Barba Branca tinha agido de forma desleal para com seus aliados, que Barba Branca estaria tentando salvar apenas o Ace e entregar todos os demais para uma morte certa, quando na verdade aquilo era tudo mentira.
mas tudo aquilo que o Akainu disse foi o suficiente para colocar o Squad contra seu capitão. Por causa disso, o Barba Branca acabou levando um golpe mortal, já estava doente. Depois então desse golpe, a carcaça ficou ainda mais avariada. Embora fosse o homem mais forte do mundo, o dano que o Yonkou sofreu foi muito grande. Então perceba que o Akainu tem essa característica de querer colocar piratas lutando contra outros piratas. E essa característica podemos observar no caso da SWORD. Vários casos assinalam que essa é uma das metas desse grupo especial. Por exemplo, 2 anos atrás, após a Guerra dos Melhores, o Drake foi especificamente até o ano procurando se aliar ao Bando das Feras e conseguiu ser aceito na tripulação. Então ele se infiltrou no meio desse bando pirata para coletar informações confidenciais e as encaminhar ao alto comando da Marinha. Mas há uma pista ainda mais esclarecedora que evidencia o jeito que a SWORD trabalha. Como foi que Orochi descobriu onde os aliados de Kinemon se reuniriam? Daqui a pouco, vamos falar mais especificamente sobre isso, mas por enquanto, se atente à possibilidade de que essa informação foi passada ao Orochi por meio do próprio Drake. Como ele havia dito para o Cope, a função dele ali, de acordo com as ordens superiores, é deixar que os piratas se enfrentem mais e mais na medida do possível, e só depois a Marinha vai lá, aparece, põe fim ao conflito e reestabelece a paz. As arestas serão aparadas, deixem os poderosos se matarem, e depois, só depois, começaremos a agir. É isso que está acontecendo. Acredito que diferente de outros grupos da Marinha, inclusive almirantes me atrevo a dizer, acredito que esse grupo tem mais autonomia de ação que os próprios almirantes. Por estarem disfarçados, eles podem agir como revolucionários agem, consertando o que está errado, aliando-se a piratas quando for necessário. Almirantes estão subordinados ao poder dos Tenryubitos e do governo mundial, já a SWORD responde apenas ao Akainu, e por isso tem liberdade para agir do modo como quiserem. Poderíamos até supor que esse grupo pudesse ter sido criado pelo Sengoku ou pelo Garp, mas o que leva a crer que foi o Akainu fundador desse esquadrão especial foi a fala dele dita no novo quartel da Marinha, impedindo que Borsalino fosse ter com Kaido e Big Mom, o que não aconteceu. Aquele episódio quando Shanks foi se encontrar com o Barba Branca, vice-almirantes e quem sabe até mesmo um almirante tentou impedir o Ruivo de conversar com o homem mais forte do mundo. Os marinheiros falharam miseravelmente. Em outro momento, o Kaido também quis interceptar o Barba Branca para que ele não fosse a Marineford. Todavia, Shanks, de alguma forma, impediu que Kaido prosseguisse com seus intentos. E daqui tiramos algo que agora faz muito sentido, e que não tem nada a ver com o assunto desse vídeo. Mas vamos lá. Por vezes, em debates e teorias, levávamos em conta que o Shanks teria resolvido seu conflito com Kaido de maneira diplomática, e no momento atual do mangá, isso faz ainda mais sentido. Todos sabemos que Kaido ama lutar contra pessoas fortes, mas nos últimos capítulos da série, extraímos a informação de que Kaido usa a lógica antes de lutar. Kaido tenta evitar entrar em combates que sabe ter dificuldades para ganhar. Foi assim que aconteceu no caso do Oden. Pode ter sido dessa forma que ele tenha agido naquele episódio quando Shanks interceptou o seu navio. Talvez daí tenha surgido a fama do Kaido. Se a luta é 1 contra 1, o Kaido nunca irá perder. Talvez isso tenha se originado por causa da perspicácia do Kaido de analisar o adversário e os aspectos da luta antes mesmo de lutar. Talvez seja por causa dessas análises inteligentes que o personagem faz que ele vem se preparando ao longo dos últimos 20 anos, fabricando armas e Akuma no Mi, visando se preparar para a luta contra os demais Yonkou e inclusive contra o próprio governo mundial, combates que ele sabe serem difíceis de vencer no estágio que ele se encontra atualmente. Kaido viu o bando mais temido de todos os tempos, os Rocks, perecerem nas mãos do Gold Roger e do Garp. Ele viu também o homem mais forte do mundo perder a guerra contra a Marinha. Kaido vem analisando tudo cuidadosamente. Ele quer vencer. Kaido não entra em lutas desnecessárias. Kaido não entra em uma luta que sabe que vai perder. Assim como cada um dos almirantes e ex-almirantes, Akainu segue sua própria filosofia de justiça, a justiça absoluta. 24 anos atrás, em Ohara, ele não se importou em sacrificar centenas de pessoas para que sua missão fosse bem sucedida, e o segredo permanecesse escondido, para que as armas ancestrais não renascessem. O mesmo podemos agora perceber nos atos do Drake. Quando ele libertou o Law da prisão, possivelmente adquiriu os segredos que estavam sob posse do cirurgião da morte, e passou alguns desses segredos para o Shogun, como por exemplo, o local exato onde os aliados do Kinemon se reuniriam para zarpar rumo a Onigashima.
Tudo isso para fazer ambos os lados lutarem e se enfraquecerem. É claro que isso não vai ser em vão. Law possivelmente não deu essas informações de forma gratuita. Possivelmente, os planos do Law estão além dos planos do Drake. De alguma forma, todas as perdas sofridas pelos aliados se converterão em algo fundamental que poderá ser usado pelos aliados. Talvez o Drake coordenou os ataques contra os aliados. Todavia, esse ataque foi simulado. Ao contrário do que possa parecer, talvez o Drake tenha salvado todos aqueles que se perderiam no combate. Imagina quão bacana vai ser quando o flashback do Oden terminar e os Bainhas Vermelhas constatarem que os aliados e todas as suas armas estão são e salvas, prontos para jogarem um ataque surpresa contra o Shogun e contra o Kaido. Mas o que se resume de tudo isso que mencionamos é que Akainu não se reprime, usa quaisquer meios que tem em mãos para garantir a vitória que almeja. E possivelmente, essa filosofia se arrasta para além do Almirante, no caso, para o Kobe e também para o X-Drake. O problema da Marinha se resume no seguinte: esse órgão é subordinado ao governo, e isso é um saco. Pensa o seguinte, a visão de administradores é totalmente diferente daqueles que lidam de frente contra o problema. Quem lida diretamente com o problema percebe mais rapidamente quando existe um problema, notando-o, quer resolver na hora. Percebem que se aquele problema não for resolvido ali e agora, o problema vai piorar. Mas a visão da administração lida com algo mais profundo e a longo prazo. Por isso, esses dois grupos em empresas, unidades prisionais e em qualquer tipo de emprego, esses dois grupos sempre têm conflitos diretos. Essa mesma analogia podemos levar para o One Piece. De um lado, temos a marinha, querendo acabar com a ameaça pirata. Os marinheiros estão sedentos, com sangue nos olhos, querendo tocar o louco em tudo quanto é pirata, e mostrar quem é que manda na casa. Em Alabasta, Smoker e Tashigi quiseram por vezes se envolver no conflito para evitar que o conflito se arrastasse e um Chichibukai viesse a tomar o controle de tudo, só que as tentativas dos marinheiros foram inúteis. Os velhos do governo ordenaram que os marinheiros se retirassem e esquecessem tudo o que tinha acontecido no país do Rei Cobra. O mesmo aconteceu em Dressrosa. Por causa do posto que possuía como Chichibukai e como rei caído de Mary Joyce, Fugitora, almirante, ocupante do posto máximo da marinha, foi obrigada a proteger do Flamingo. Foi literalmente humilhado. Uma força que deveria estar lutando contra piratas e mantendo a paz, estava agora ajudando um pirata a permanecer no comando, matando inocentes e mantendo todo o país em fios de marionete. Todo um país controlado como uma marionete. Mas do outro lado temos o Gorosei, mantendo a marinha na coleira. Quando um Tenryubito é posto sob perigo, um almirante é destacado para ir lá e proteger quem de fato não tem nenhuma relevância e nem é digno de proteção. O governo pensa no futuro, pensa no equilíbrio dos poderes e maneiras de manter esse equilíbrio como forma de manter uma aparente paz. Mas os tempos de Sengoku passaram e agora temos um cão que cansou de ter uma coleira no pescoço. Akainu vem promovendo várias reformas na marinha, com o intuito de torná-la mais forte e mais presente nos conflitos, justamente onde estão os problemas de One Piece. Mas o Gorosei ainda tem o controle sobre esse órgão, e nesse ponto de vista conseguimos notar a importância e a revolução promovida através do esquadrão secreto Grupo Sword. Esse esquadrão especial goza de uma liberdade que nem mesmo os almirantes possuem, justamente por estarem disfarçados e possivelmente somente o almirante Akainu tem conhecimento sobre a existência desse grupo. Agora vamos à parte mais legal desse debate e teoria. Atualmente sabemos que a Sword é formada por duas pessoas, mas será que existem mais marinheiros que pertencem a esse grupo? E me atrevo a fazer uma outra pergunta: teria Akainu formado outros grupos secretos para finalidades específicas? Eu acredito que sim. Sim, para os dois questionamentos levantados. Quais outros personagens poderiam ser integrantes da Sword? Acredito que Akainu conseguiu infiltrar ao menos um marinheiro em cada uma das tripulações dos grandes piratas. Tenho alguns nomes em mente: Jewel e Bonnie, os 3 personagens do submundo, o Bobbin, Rockstar, Shiryu e mais alguns outros novos personagens que oportunamente serão apresentados pelo Oda. Esses personagens são a espada de Akainu dentro das grandes organizações piratas. Sem levantar suspeitas, eles exercem suas funções como se de fato fossem pertencentes ao bando, quando na verdade não são. Estão servindo a um propósito maior. Agora sabe o que seria bacana? Se tudo isso fosse um plano arquitetado pelo Sengoku. Akainu e Aokiji foram alunos do velho e o respeitam bastante. Sengoku, depois do time skip, já não tem mais os preconceitos que tinha com relação aos piratas.
Entre Dressrosa ele mantém uma conversa com Law, uma conversa respeitosa. Pelo que vimos, ele é uma das poucas pessoas que sabe sobre o significado dos D e reconhece fragmentos da grande história. De toda e qualquer forma, vejo a SWORD com uma visão da nova marinha. São ferramentas, é um grupo criado para literalmente libertar a marinha das amarras do governo. A SWORD é a maneira mais segura de conseguir informações concretas e não depender daquelas informações censuradas e controladas pelo governo. Bom galera, o vídeo ficou bem mais longo do que de costume, mas espero que tenham gostado. Deixe nos comentários suas ideias acerca desse assunto, desse esquadrão secreto que promete ter uma grande importância e relevância em acontecimentos futuros do mangá. Fechado? Galera, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Falou, fui!